Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, professores, que Deus vos abençoe. Estamos uma vez mais para ministrar mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, através da classe Maravilha de Sião, onde temos como uma aula de apoio aos professores da nossa sede, da Assembleia de Deus em Campo Grande, nosso pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia, nossa pastora Aline Malafaia, diretor de ensino, pastor Gesiel Cruz. Estamos falando no dia de hoje sobre lição 11, dentro da temática Os 10 Mandamentos. Estaremos aqui já aplicando os slides para a gente estar dando início a mais uma aula em nome de Jesus. Tá? Quero ressaltar que dentro da aula temos 3 palavras-chave onde os irmãos deverão estar participando ou compartilhando na entrada no próximo domingo, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Espero e estamos aqui apenas para corroborar com o ensino acadêmico cristão, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Vamos seguindo, tá? Estamos aí, os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. O comentarista da lição é o bispo Samuel Ferreira. Tá? O bispo Samuel Ferreira. Lição 11. Não cobiçarás o que é de teu próximo, cultivando o espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. É um tema muito importante, onde faremos menção de algumas complexidades, de alguma base de apoio para uma compreensão melhor dentro dessa temática, tá? Porque vai tratar e vamos falar diretamente sobre a cobiça, o 10º mandamento, não cobiçarás. Né? O textual da lição vai dizer, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo orientando em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Verdade aplicada, tá? Devemos enfrentar a inclinação à cobiça, andando em espírito e nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus, com alegria e louvores. O objetivo da nossa lição, tá, é ensinar acerca da cobiça e suas diversas formas. Vamos tratar sobre isso aí. Apresentar a cobiça como algo desenfreado e profano. Mostrar o lado positivo do 10º mandamento. Então, temos aí o objetivo da lição, vamos nos empenhar e aplicar dentro, tá, desses objetivos que são muito importantes, tá? E é uma base que temos para a aplicação desta aula. Os textos de referência se encontram lá em 1 Coríntios, capítulo 10, os versículos é de 1 a 6, que certamente os irmãos estarão lendo, tá, com a classe em aula. Tá? Deus nos abençoe. A introdução, ela vai estar mencionando sobre acerca do 10º mandamento, que vai tratar dos desejos impróprios que surgem no pensamento e coração do ser humano, que, se guardados e alimentados, causam prejuízo ao relacionamento com Deus e com o próximo. Pegar esse primeiro trecho aqui vai nos dar uma base muito boa de aplicação, meus irmãos. Olha, o 10º mandamento trata dos desejos impróprios que surgem no pensamento e coração do ser humano, que, se guardados e alimentados, olha isso aqui, causam prejuízo ao relacionamento com Deus e com o próximo. Ou seja, a cobiça, irmãos, ela traz danos, sérios prejuízos. Precisamos compreender e nos afastar desse sentimento tão ruim. Quer ver? Para melhorar, a gente precisa ir para Êxodo 20, 17.
Aí citar todo o versículo para uma melhor compreensão. Ele também está baseado nesse versículo em Deuteronômio 5:21, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, meu irmão. Olha só, esse mandamento, tá? Ele aborda o desejo desordenado e ensina sobre o contentamento. Isso é uma verdade, tá? É porque ele é um convite à reflexão sobre a postura do coração, tanto em termos espirituais quanto práticos, e principalmente nos remete à compreensão de um despertamento moral que, se aplicado, teremos grande comunhão não somente com os homens, mas o foco principal, principalmente com Deus, meus irmãos. Já entramos então no tópico 1. Tópico 1 da lição vai dizer assim na temática: as várias faces da cobiça. E já quero ressaltar no cantinho da tela, abaixo, a primeira palavra-chave, que é mandamento. Mandamento. Tá? Essa palavra-chave que, como eu disse, vai ter que apresentar na entrada do próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Tá? Tópico 1, as várias faces da cobiça. Vamos discorrer dentro dessa temática para a gente compreender tudo que está relacionado, atrelado a essa questão. Tá? Mas, antes disso, me permita destacar uma citação de João Calvino, que ele diz assim: 10º mandamento, dirija-se à raiz de todos os outros, o desejo desordenado do coração humano. Ele nos ensina que a verdadeira piedade não é apenas evitar atos externos de pecado, mas cultivar um coração satisfeito e em paz com o que Deus nos deu. Pega essa citação, muito importante para uma grande aplicação, até porque essa reflexão, ela destaca que o 10º mandamento, meus irmãos, vai além do comportamento e toca na intenção interior, o centro da relação entre um homem e Deus. Tá? E daqui eu já quero trazer nessa compreensão, destacar que precisamos compreender o que é cobiça, já que estamos falando. Não cobiçar, o que é cobiça? Qual é a sua natureza? É disso que precisamos compreender aqui. Vamos lá? Falei aqui da citação. Tá? A palavra cobiça, irmãos, no hebraico, a palavra utilizada é essa em Êxodo 20:17. Ela é mencionada da seguinte forma no hebraico: Hamad, tá? Que significa desejar eternamente, meus irmãos. Então, Hamad é desejar ardentemente. Tá? Então, a gente precisa compreender aqui que dentro da palavra, da etimologia da palavra, ela tem uma significância muito importante. Tá? Então, dentro dessa compreensão, a gente precisa compreender que, embora nem todo desejo seja errado, Hamad se refere a um desejo possessivo e egoísta. Tá? Dentro da palavra Hamad, é um desejo possessivo e egoísta. E acaba ultrapassando limites morais e princípios de Deus, porque a cobiça, quando gerada de uma forma muito intensa, você acaba atropelando tudo para poder ter, possuir, obter, e isso acaba acabando com a sua própria moralidade, porque vai ferindo os princípios que foram ordenados por Deus para nossas vidas. Isso, infelizmente, é muito ruim para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Tá? Aplique isso na sua aula, em nome de Jesus. Tá? Mas aqui também
tem formas de cobiça. Tá? No tópico 1 vai estar falando as várias faces da cobiça. E dentro disso, a gente cria-se essa compreensão que face também vem em forma de cobiça, ou tem formas de cobiça. Vamos compreender isso aqui melhor. Tá? Porque a cobiça, ela não se limita em bens materiais, irmãos. Ela também pode incluir, olha aqui, pessoas, quando desejar relacionamentos ou circunstâncias alheias. Olha só que perigo, tá? Você cobiçar sem limite, acaba querendo desejar ter o que a pessoa tem, estar onde a pessoa está. Olha o perigo, porque vamos falar de posição, invejar a influência, o status. Você quer estar na posição que a pessoa está. Você quer se colocar no lugar da pessoa, não. Você quer ser a pessoa. Isso acaba de uma forma tão possessiva que você acaba ferindo pessoas, ambiente, princípio, moralidade. Meu Deus, olha isso aqui. Olha outra forma também. Posse, desejar posses, ansiar propriedades, ansiar riqueza alheia, olhar o que tem de bem no seu próximo e querer cobiçar, desejar de uma forma desenfreada. Isso causa malefícios horríveis, irmãos, tá? Porque gera grandes consequências. Meu Deus, a gente precisa entender, tá? Que estamos falando de cobiçar. Você não é proibido desejar, até porque desejar de uma forma positiva, isso é importante, é bom, é saudável, mas a gente precisa ter a compreensão das coisas. Por isso que eu coloquei, destaquei aqui, tá? Desejar versus cobiçar. A gente precisa compreender o que é desejar e o que é cobiçar. Isso também é importante, porque tem-se uma aplicação das várias formas de cobiça. Tá? E uma das formas da cobiça, das várias faces da cobiça, é mascarar, tá? O desejo com cobiça, mas maquiando como se fosse desejo. Vamos compreender isso aqui melhor. Tá? Vamos compreender primeiro o que é desejar de uma forma positiva ou de uma forma neutra, claro. Tende então uma definição. Desejar pode ser simplesmente querer algo de maneira saudável e legítima, sem ultrapassar limites éticos e morais, irmãos. Olha só que interessante a definição do que é desejar. Tá? Olha aqui que interessante. Vamos para a Bíblia? Jesus usou a palavra desejar, tá? Que em grego ela significa eptimia ou epitmia, que de forma positiva em Lucas 22:15. Olha só que interessante. Tenho desejado ansiosamente o quê? Comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Aqui o desejo é legítimo, o desejo é santo, não é profano, não tem a intenção de possuir, de ter, ou de estar em alguma posição. Ele está relacionado, está atrelado, tá, com algo santo, moral, um princípio ético. Glórias a Deus. Tá? Agora, em contrapartida, precisamos destacar também o cobiçar. Precisamos diferenciar. Já começamos a compreender o que é desejo, ou desejar de uma forma positiva, e agora vamos tratar o que é cobiçar. Olha isso aqui, estamos falando de várias faces da cobiça. Tá? A definição de cobiçar, o que é? É desejar algo de forma desordenada. Opa! Egoísta ou proibida. Eu sei que eu não posso, mas eu quero. Eu sei que eu não consigo, mas eu vou fazer o que tiver que fazer para ter. Meu Deus. É possessão, ambição, egoísmo, tá? Especialmente algo que pertence a outra pessoa. Ou seja, a narrativa do 10º mandamento é em cima disso.
é olhar para o teu próximo, olhar para os bens, olhar para a pessoa que está próxima de você e ter um sentimento que não é para ter, quando na verdade você deveria regozijar e se alegrar pela bênção do teu irmão. Não, você está querendo ser, que está querendo ter o que é do teu irmão. Isso é terrível, irmão, isso é terrível. Então, assim, então a gente já começa a compreender. Quer ver? Vou dar um exemplo na Bíblia, tá? O que a cobiça é frequentemente associada, por exemplo, a uma idolatria. Olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 3, 5. Tá? Porque está atrelando a cobiça até uma idolatria. Olha isso aqui, olha onde leva o coração a cobiça. Tá? Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Paulo está deixando claro, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Por exemplo, olha o que ele diz: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, e olha o que ele inclui: e a cobiça, que é, ele afirma, que é idolatria. E nós vamos compreender isso aqui, tá? Porque, de uma certa forma, você acaba desejando tão perpetuamente alguma coisa, o seu irmão, o posse, o que seja, que você acaba tomando lugar no seu coração com esse desejo, onde era para estar Deus. Meu Deus do céu. Isso é terrível, meus amigos. Isso é terrível. Tá? Onde acaba ocupando o lugar que é de Deus. Vamos lá. Os perigos da cobiça. Tópico 2, os perigos da cobiça. E já vem aí a segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave é amor, dentro do tópico 2. Os perigos da cobiça. A gente vai esclarecer uns pontos aqui, tá, de compreensão. Compreendo isso aqui, eu tenho minhas convicções, mas para melhorar aí a didática desta aula e no contexto deste tópico tão importante, que tem perigos, tá? Então nós vamos estar abordando aqui os perigos, a face, mas também estaremos esclarecendo aqui como conseguir vencer, em nome de Jesus, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender aqui, eu dei um subtema aqui, subtítulo, a cobiça pelos olhos. A cobiça pelos olhos. Olha só essa informação aqui importante. Em Mateus 6, 22, vai dizer assim: a candeia, olha o que Jesus Cristo vai dizer, para a gente ter base, né, dentro da temática da cobiça pelos olhos. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A candeia do corpo são os olhos. Tá? Então, deixei aqui, destaquei, né, uma aplicação que, por certo, Jesus usa a metáfora da candeia ou lâmpada, tá, para falar sobre a importância dos olhos como janela para a nossa alma e vida interior, ou seja, a janela da alma são os nossos olhos. A janela da alma é o que enxergamos. Deixa eu melhorar. Como enxergamos todas as coisas. E é disso que a gente vai estar aplicando melhor aqui. Tá? Por quê? Porque daqui nós vamos extrair 3 características da cobiça pelos olhos, para a gente compreender melhor aqui. 3 características da cobiça pelos olhos. Tá? A primeira, desejo desenfreado. Tá? O que é um desejo desenfreado aqui, dessas características da cobiça que vem pelos olhos? Tá? É um impulso, irmãos, de obter algo que não é nosso, motivado por sua aparência.
é atraente, é bonito, está bem decorado, está bem ilustrado, isso desperta na gente, tá? Dois sentimentos, falei anteriormente, pode despertar o desejo, mas o problema é quando nós o enxergamos de outra forma e alimenta o sentimento que não é para alimentar, chamado cobiça. Isso é um perigo, irmãos. Precisamos estar vigilantes, porque quando a gente começa a olhar pela aparência, tá? Pode surgir esse desejo desenfreado de ter. Agora eu quero, eu tenho que ter. Tem que ter o quê? Eu quero um celular de última geração igual o dele. Eu quero ter a melhor roupa, o melhor carro. Eu preciso. Meu Deus, olha só. Porque visualizou, entrou de uma forma na alma que não era para entrar. Meu Deus. Segunda característica da cobiça pelos olhos. Cuidado. Focar no exterior. Tá? O que significa isso, irmãos? Porque a cobiça pelos olhos se baseia pela aparência superficial, muitas vezes ignorado, tá? Ou ignorando, tá? O valor espiritual ou ético daquilo que é desejado. Eu quero e eu desejo porque eu acho que é bom, mas não quero avaliar como é por dentro. Eu estou me contaminando por aquilo que eu estou vendo e acho, pelo meu desejo, que acabo ficando cego e não quero enxergar coisas ruins que estão no oculto. Então, a gente precisa tirar o foco do exterior e procurar saber como é o interior de pessoas, do sentido das coisas, de que forma buscar, de que forma ter a intenção, que a intenção que é que vale, tá? A intenção é que nos leva a essa determinada motivação. Então, é melhor em tudo que a gente focar, observar, enxergar, olhemos de um ambiente, de uma forma espiritual, interna, porque se a gente for visualizar por aquilo que nos agrada, que nos satisfaz, a gente pode ter um grande e sério perigo, tá? Que é sair fora de princípios. Aí é complicado, porque o desejo está desenfreado, porque eu estou focando mais nas coisas externas, quando na verdade eu precisava focar na interna. Eu precisava mais focar naquilo que Deus tem para me oferecer, que Deus tem proporcionado para a minha vida, para a minha história e caminhada, mas não. A minha visão externa é estar, possuir e ter, então não importa a vontade de Deus, o que importa é o meu desejo. Meu Deus, aí você está focando em algo que não é para focar. Terceiro, ela acaba abrangindo uma característica, porque vai da base para a porta para outros pecados. Esse aí é o maior perigo, se não vigiar. Por quê? Frequentemente, o primeiro passo é levar o roubo. Você está desejando tanto que você quer, com esse desejo desenfreado, com esse foco no teu possuir externo, que você acaba levando o pecado de roubo. E não somente, tá? De uma forma ampla e geral, você pode roubar, você pode adulterar, tá? Ou seja, a inveja, porque vai levar a inveja, e o pior, a idolatria. Aí, meu irmão, aí complicou de verdade. E quais são as consequências espirituais, irmãos? Quais são as consequências espirituais? Vamos destacar aqui 3 consequências, tá? Como base para nossa melhor compreensão. Primeiro, afastamento de Deus. Olha as consequências quando é aplicado da forma que foi dita anteriormente. Isso leva, com certeza, ao afastamento de Deus. Por quê? Colocar os olhos no que não é nosso promove insatisfação e ingratidão. Porque vai acabar tirando o foco do que Deus tem a nos oferecer, irmãos. Isso afasta a gente de Deus. Com certeza, é fato. Tá? Esse desejo desenfreado, externo,
que acaba a gente adquirindo, tá? Que nos leva a possuir, ter com as nossas próprias forças físicas, acaba acontecendo, tá? Isso leva a esse sair do foco, sair do objetivo, tá? Porque acaba eu não ficando satisfeito apenas com aquilo que no momento, na ocasião, Deus me proporcionou. Eu sempre quero ter mais, eu quero ter do meu irmão, quero estar, quero ser igual a ele. Aí acaba a gente tendo inveja porque ele tem e eu não tenho, porque ele pode e eu não posso, sem se importar com o querer e a vontade de Deus. Aí, a gente acaba andando com os nossos próprios pés e andando com os próprios pés a gente sai debaixo das asas do Altíssimo. Tá? Segundo, como eu disse anteriormente, traz idolatria, tá? Porque a cobiça transforma os bens materiais ou pessoas em ídolos. Eu desejo, eu idolatro, eu tenho um desejo no meu coração. Olha onde a cobiça nos leva, irmãos. Eu acabo colocando o meu desejo, a minha cobiça, naquilo de possuir acima de Deus na minha vida, preenchendo espaços onde só Deus tem o domínio, ou deveria ter. Eu acabo abrindo mão de Deus para poder ter e idolatrar aquilo por possessão. Meu Deus. E o último, que é o fim de tudo. Ruína espiritual, irmãos. Tá? Consequências espirituais sobre o perigo da cobiça é esse. Leva ruína espiritual. Porque quando os olhos estão maus, se tornam maus, né? Movidos pela cobiça, todo o corpo, vou repetir, todo o corpo se enche de trevas. Todo o corpo, de pecado, começando na mente, vai para a alma, vai para o corpo físico. Irmão, isso envolve tudo na nossa vida, tudo. Meu Deus. Mas claro, como se tudo tem uma aplicação, tá? Vamos compreender aqui porque a gente consegue como vencer a cobiça pelos olhos, tá? Vamos compreender isso aqui. Trouxe 4 definições como vencer. Primeiro, tá? Lá, Salmo 119, 37 vai dizer: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. E vivifica-me no teu caminho. Ou seja, subtópico 1, guarda do coração e olhos. Cuidado, irmãos. Cuidado. Por quê? Precisamos dar um foco importantíssimo. Buscar estar em oração. Buscar a ajuda de Deus. Por quê? Para evitar focar no que nos leva ao pecado. Então precisamos estar guardando nosso coração, guardando os nossos olhos. E a gente só consegue isso nos fortalecendo em oração com o nosso Deus. Segundo, ter contentamento, ou tenha contentamento. É porque a gente precisa exercer algo importantíssimo na nossa vida. Tá? Praticar a gratidão e a satisfação pelo que Deus nos deu, irmãos. Ou seja, ter contentamento. Tá? Isso nos guarda, nos livra dos perigos, tá? Da cobiça. Tá? Ter contentamento. Eu compreender com gratidão e alegria e grande satisfação que tudo que Deus tem para a minha vida é o melhor. Eu preciso de Deus, irmãos. Eu preciso de Deus. Deus, na nossa vida, precisa estar acima de tudo, de todos, de qualquer coisa. E glória a Deus. Tá? Terceiro, fixar os olhos em Cristo. Tá? Por isso que Hebreus 12, 2 vai dizer assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Tá? Porque a gente compreende que focar em Jesus nos ajuda, com certeza, a resistir às tentações que os olhos podem trazer.
Só Jesus. Então a gente precisa ter fé, tá? Olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente com convicção e fé, compreendendo que Ele sempre está conosco e sempre tem o melhor para nossas vidas, para a nossa família, para o nosso ministério. Não precisamos desejar nada de ninguém, não precisamos cobiçar nada de ninguém, tá? Até porque precisamos compreender sobre esse 10º mandamento, que é uma grande orientação. Segundo, se precisar, renovação da mente, ou seja, evitar situações ou ambientes que alimentam a cobiça, tá? Que alimentam a cobiça. E encher, principalmente, irmãos, a mente com a palavra de Deus. Ou seja, o seu interior, ele é o que você alimenta ele. Se você alimenta de coisas ruins, teu interior vai ficar ruim. Mas se você alimenta de coisas boas, a renovação de mente, a renovação de alma, a renovação de espírito, a renovação de caráter, de conduta, de aplicação, e isso nos guarda de toda a cobiça, em nome de Jesus. Vamos seguindo, partindo para o 3º e último tópico, irmãos. Tá? O lado positivo do 10º mandamento. E aqui lá vai também a 3ª e última palavra-chave. A palavra-chave é 10º. Tá? 10º. Lado positivo do 10º mandamento. Vamos compreender, então, que esse lado positivo do 10º mandamento. Tá? Olha só que interessante. É porque este mandamento não é apenas uma proibição. Entenda bem. O mandamento, o 10º mandamento, ele não é uma proibição. É uma orientação para o bem, nos fornecendo 3 ensinamentos. Eu quero destacar aqui 3 ensinamentos. Primeiro, falei anteriormente, mas vou reforçar agora, tá? Esse é uma positividade. Precisamos cultivar contentamento. Terceiro, precisamos fomentar gratidão. Terceiro, precisamos proteger os nossos relacionamentos, irmãos. Tá? Por quê? Porque quando nós protegemos os nossos relacionamentos do sentimento dessa aplicação, a gente evita conflitos que acabam surgindo através da inveja, através da ganância, entendeu? Então a gente precisa, entenderam, meus irmãos? Então a gente precisa compreender isso. Precisamos proteger os nossos relacionamentos, porque se eu acabo cobiçando o meu próximo, como você acha que o meu desejo no coração em possuir e ter vai se tornar esse relacionamento? Vai ficar um relacionamento tóxico, ruim, porque a pessoa pode perceber minha inveja, pode perceber e percebe, é perceptível quando a pessoa está desejosa naquilo que não é ilícito, que é ilícito. Quer possuir, quer ter, começa a colocar o olho aonde não é para colocar. E isso causa um ambiente ruim, um ambiente insatisfatório, um ambiente que ninguém quer mais ficar. É complicado. Então, assim, por isso que Mateus 5, 21, Jesus até amplia esse princípio no Sermão da Montanha. Ele mostra que a intenção do coração é tão importante quanto as ações, irmãos. Quantas ações. Tá? A gente precisa ter essa compreensão. Tá? Por quê? Porque esse é o lado positivo do 10º mandamento. Mas eu preciso também aplicar, tá? Alguns pontos aqui também importantes, porque ele atinge as 2 áreas. A cobiça, ele acaba atingindo 2 áreas que a gente precisa compreender. Que áreas são essas? No plano físico e no plano
espiritual, meus irmãos. Tá? Então, a gente precisa entender aqui que existe, acaba tendo uma alimentação interna e externa. Tá? E quando isso atinge no plano físico, tá? Quando isso atinge, a cobiça acaba atingindo o plano físico. A cobiça pode levar a consequências tangíveis. Já falei anteriormente, ela leva ao roubo, leva ao adultério e conflitos interpessoais, irmãos. Interpessoais. Isso acaba trazendo impacto negativo na sociedade. As pessoas vão olhar, né, a conduta, a forma que está sendo conduzida e, principalmente, fica muito ruim quando a pessoa ou está na igreja, tá, e está precisando dessa libertação, mas por não conseguir dominar e extinguir e tirar isso de dentro do coração, acaba dando um mau testemunho, irmãos. E o que afeta no plano espiritual? Tá? A cobiça ela distorce, né, a nossa visão de Deus como provedor. É fato. Tá? A gente precisa ter cuidado como a gente vê as coisas, porque isso pode afastar a gente de Deus. Tá? Então, afastando de Deus, isso acaba, como falei anteriormente, matando a nossa espiritualidade. Tá? Então, a gente já começa aqui, já partir, então, para a nossa conclusão, meus irmãos. Tá? Dentro de uma aplicação prática e conclusiva, a gente precisa fazer algumas avaliações de práticas e conclusão. Mas antes eu quero destacar aqui Paulo relacionando ou trazendo essa questão a Filipenses 4,19, que diz: porém, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Em Filipenses 4, Paulo incentiva os santos a se regozijarem no Senhor, a substituir a ansiedade por oração e ação de graças, e a esperar pela paz de Deus, meus irmãos. Tá? Então, assim, dentro dessa aplicação prática, a gente precisa fazer, de um modo geral, tá? A autoavaliação. Primeiro, uma autoavaliação. Por quê? Porque a gente precisa identificar áreas onde a cobiça pode estar presente. Então, a gente precisa perguntar: estou realmente satisfeito com o que Deus me deu? Faça essa pergunta na classe. Pergunta para eles. Peça eles para fazer essa pergunta para si mesmo. Eu realmente estou satisfeito com o que eu tenho, o que Deus me proporcionou? A gente precisa fazer uma autoanálise. Tá? Segundo, prática de gratidão. Precisamos listar razões para ser grato a cada dia. Eu acordei hoje com vida, com saúde, tive um livramento nas ruas, estou na minha casa, no meu ambiente familiar, estou tendo o meu pão nosso de cada dia, todo dia tu tem teu café, teu almoço, tua janta, glória a Deus. Então, a nossa saúde precisa estar aticando o que mais importa na vida do ser humano. Quando a gente começa a depositar, invertendo valores, depositar mais credibilidade em coisas do que pessoas ou até nós mesmos, tem que ter cuidado com esse sentimento. Tá? Terceiro e último, confiar na providência de Deus. Tá? Lembre-se das promessas de Deus. Tá? Em Filipenses 4,19 diz: porém, o meu Deus, como disse anteriormente, suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Tá? Então, isso é importante. Aí fecho aqui dizendo essa conclusão, que
o 10º mandamento não é apenas uma proibição, mas um chamado para um coração transformado, vivendo em contentamento, gratidão e confiança no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, espero ter sido útil para os irmãos, espero ter corroborado aqui em nome de Jesus. Sou grato a Deus por essa oportunidade e desejo toda a sorte e bênção a cada professor, a cada ouvinte desta aula. Desejo uma passagem de 2004 para 2025 abençoada em nome de Jesus. Dizer que 2024 ainda não encerrou, então as promessas de Deus ainda estão para se cumprir na sua vida, tá? E em 2025 teremos um ano de excelência para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe, vossa vida, família e ministério, em nome de Jesus. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Meu nome é professor presbítero José Luiz e estou muito honrado em poder servi-los uma vez mais. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.